comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 46, é um salmo bastante conhecido nosso. Nosso tema, agora vamos adiantar, Joyce, é Deus faz cessar a guerra. É quarta de guerra, né? Quero subir o mais alto que eu puder, só pra ti. Você pode ficar de pé para a gente ministrar? Olhar para ti. No final desse louvor, a gente vai orar pela sua casa e chamar tua atenção. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a mão em direção às nossas casas, porque sabemos que o Senhor já tem entrado na nossa casa. O Senhor tem visto o quanto o inimigo tem tentado nos espreitar à distância, mas que o Senhor possa entrar e fazer cessar a guerra, que a tua boa mão potente e poderosa possa destronar toda e qualquer intenção de malignidade, de perversidade, de espíritos separatistas, de espíritos de divórcio, de contenda, de intriga, de separação, de indiferença, de desamor. Nós manietamos a força do valente em nome de Jesus e declaramos que as nossas casas estão cobertas, estão guardadas, blindadas, protegidas para o louvor da tua glória. Colocamos hoje, o amanhã, nossa vida, a família, o casamento, os filhos, os netos, tudo que somos, tudo que temos. Guarda e nos abençoa, dando-nos vitória plena em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode sentar. Salmo 46 diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e também queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Curva a sua cabeça, querido Pai. Mais uma vez nós te bendizemos, nós te adoramos, porque Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és grande, magnífico em agir, magnífico em curar, em abençoar, em salvar, tantas outras coisas que Tu fazes. Que o nosso coração seja o Teu alvo, Senhor. Uma terra jarada, preparada, pronta para a semeadura. Fala para a gente, usa a nossa vida, e para tanto me dê da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu queria me ater no verso de número 10, ou pregar verso 5, 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. A primeira coisa que nós precisamos identificar no Salmo 46, que esse salmo não foi o Davi que o compôs. Se fosse Davi, nós levaria para o lado da literalidade, das suas guerras, dos seus enfrentamentos no campo de batalha. Mas quem compôs esse salmo foram os filhos de Coré, ou de Corá. Eram pessoas do altar, não eram pessoas de guerra. Logo, nós entendemos que o versículo de número 9, ele tem um cunho muito mais espiritual do que físico. Muito mais espiritual do que físico. Poderíamos também trazer uma vertente de um cunho emocional. Nós entendemos o versículo de número 9, quando o nosso tema é Deus vai cessar as guerras. Veja bem, está no plural. E enquanto o ministério de louvor fazia o seu momento de adoração, eu ficava pensando sobre o nosso dia a dia. As gerações que passaram, que travaram guerras contínuas, e que nós também temos travado guerras contínuas. E o texto, nesse texto, na composição, os filhos de Corá, sendo homens do altar, eles entenderam que haviam guerras que se travavam no campo espiritual. Veja bem, eu vou me ater no verso 9, não vou procurar sair dele. Ele diz assim: ele faz, o nosso Deus, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco. O que significa
Deus quebrar o arco. Qual é a função do arco? Arremessar a flecha. Ele quebra a lança. Qual é a função da lança? Ser arremessada para atingir o alvo. Então Deus está falando para nós de uma batalha espiritual, que o mundo espiritual está à espreita, não de perto, mas ele está distante. Ele usa setas, ele usa flechas, ele usa lança. São instrumentos de longo alcance. Você está comigo? Amém? Instrumento de longo alcance. Eu poderia também trazer um outro tema, que seria desarmamento espiritual. Aqui na composição, os filhos de Corá, eles dizem assim: olha, Deus, quando ele põe fim numa guerra, ou ele entra no processo de desarmamento dos nossos inimigos, Deus não está falando de inimigos talvez que a gente consiga enxergar a olho nu. Ele pode estar falando aqui também sobre situações que acontecem na nossa alma, no nosso emocional, guerras que se travam dentro de nós, porque a alma, ela vive esse processo de guerra que nós chamamos de cura interior. Se existe cura interior, é porque existe uma guerra, existe uma ferida, existe uma brecha, existe, todo um processo de ordem espiritual que se trava na alma, ou que se trava no mundo espiritual, seja a guerra internalizada por conta da alma, seja uma guerra exterior, em razão da flecha e em razão do arco, em razão da lança. Se Deus quebra o arco, o que Deus faz com a lança? Ela fica inoperante, porque a lança, para atingir alguém ou para te atingir, o flecheiro precisa do arco. Deus não quebra o efeito, porque o efeito é a flecha, mas a causa é o que? É o arco. Diga ao seu irmão: Deus, quando vai cessar a guerra, Ele vai na causa, Ele vai lá no âmago da esfera da arma ou de uma intenção. Ele tira a causa para que os efeitos desapareçam. Diga: causas removidas, efeitos desaparecem. Aleluia. Deus não vai permitir que a flecha seja arremessada. Ele poderia, mas olha só para onde os filhos de Corá nos levam: que se Deus quebra o arco, o diabo pode ter algumas flechas, mas ele não tem o objeto que vai arremessar, porque Deus, Ele faz cessar a guerra, porque Deus não elimina o inimigo em razão dos seus efeitos, mas Deus destrona o inimigo em razão da sua causa. Amém? Vocês estão comigo? E ele continua dizendo: ele quebra o arco, ele corta a lança. Aí sim, só tinha uma maneira de Deus não precisar cortar a lança. Qual seria, apóstolo? Cortar a mão do diabo. Então, Deus quer que o seu inimigo reconheça que Deus é por você. Diga isso, seu irmão. Deus quer que o teu inimigo reconheça que Deus é por você. E eu estava
ali na hora, pensando sobre esse salmo que Deus colocou muito forte no meu coração, sobre o acúmulo de guerras. A gente, enquanto viver, a gente vai viver e vai enfrentar muitas guerras. Não fiquem apavorados, porque se você está em guerra, mas está em Deus, guerras são sinônimos de vitória. Diga: todo crente em Deus, quando está em guerra, ele está em vitória. Diga: eu ia falar outra coisa, mas não saiu. Eu não estou falando que a gente deva correr da guerra, mas quando diz que Deus vai cessar a guerra, Deus dizia para mim que Ele precisa fazer com que você tenha essa guerra que você está enfrentando cessada. Sabe por quê? O acúmulo da guerra. Eu fiquei pensando ali, sentado comigo, os Estados Unidos. Meu Deus, os Estados Unidos está cercado de inimigos e todo mundo está querendo brigar com eles. Não, deixa eu resolver o Iraque, depois eu resolvo a Síria, depois eu resolvo o mundo muçulmano. Já pensou, irmãos? Às vezes a gente está assim. As guerras vão se acumulando, sejam guerras internas na alma. Você está preso e deixa eu dizer uma coisa. Algumas vezes as pessoas são atingidas em razão de seta, flechas que foram disparadas e que foram disparadas com alvo. Talvez, quem sabe, você veio esta noite porque Deus não só quer te dar ciência disso, mas como Deus quer desfazer essa questão. Às vezes é um esposo, uma esposa, um filho, alguém, um patrão, um funcionário, alguém de alguma forma foi atingido, para que a gente fosse também atingido por tabela, ou um efeito cascata, um efeito dominó. De alguma forma, se o diabo ele não pode te atingir diretamente, ele vai procurar usar alguém ou alguma coisa. E eu acredito que esse salmo, um salmo que diz que Deus é poderoso para fazer cessar as guerras, não significa que nós não teremos outras, mas o que nós não podemos é acumular as guerras. Eu estava vendo um programa, não sei se vocês já assistiram, não é Socorro Meu Filho Pode Mal, não. É uma outra lá que uma mãe vai guardando as coisas velhas, e você entra na casa dela, você não consegue, só de coisa velha, e um dia foram tirar as coisas velhas, deu 2 contentes. Lembra, né, que nós assistimos? Acumuladores. Meu irmão, tem que colocar a casa em ordem. Eu digo que Deus te trouxe aqui porque é uma quarta de guerra, para que você entenda que essas guerras que vocês têm enfrentado, que estão acumulando, elas precisam cessar. Diga: vão cessar as guerras enfrentadas, porque você precisa ter esse tempo aonde você tem entendimento que o nosso Deus, ele faz cessar as guerras. Está sendo muito alto aí? Porque quando eu estou aí sentado, eu fico assim: ai, Deus está estridente. Eu já falo estridente, eu fico pensando, deve ser um caos. Mas está tudo direitinho aí? Glória a Deus. Nós precisamos entender que todas as vezes que a gente vem à casa de Deus, é um culto profético. Por que é um culto profético? Porque Deus parou para falar com a gente. Diga para o seu irmão: Deus parou para falar com você. E se a palavra é revelada, a mensagem é profética. Profética.
Deus vai fazer cessar essas guerras que estão acumulando, e guerras acumuladas traz ansiedade, depressão, e pessoas ficam até oprimidas por conta delas. Porque os filhos de Corá, eles dizem que Deus quebra o arco? Porque algumas vezes a gente não cuida, nós somos atingidos na mente, atingido no coração, na autoestima, na motivação, a gente fica prostrado, desanimado, e essa prostração atinge a alma. Quando diz que Deus vai cessar as guerras, falam de guerras no plural, falam de guerras dentro de mim e guerras fora de mim. Agora, eu já tenho pregado isso, que você só vai resolver as guerras exteriores quando essas guerras interiores forem cessadas. Diga para o seu irmão, abraço para o irmão, diga assim, ó, você vai receber um fogo tão grande que Deus vai queimar todas essas guerras que estão aí na tua alma, no teu coração. Você vai colocar isso tudo para fora, 2, 3, 4, 10 contêineres, vai sair da tua alma e você vai sair daqui vazio, nutrido, abençoado, poderoso, porque esses arcos já foram quebrados, essas lanças já foram manietadas, porque Deus é Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está falando isso para o inimigo? Não, Deus está falando isso para quem? Para quem o conhece. Deus está dizendo para mim e para você, fica calmo, eu sou Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente trabalha em processo de acumulação de batalha. Meu tempo é curto para falar o que eu queria falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a pergunta é: quem não tem guerra? Quem não enfrenta guerras interiores? E como você lida com as suas guerras interiores, internalizadas? Você tem que identificá-las. Você precisa pedir ajuda a Deus. Ele vai te orientar assim: resolve isso. Aí você resolve. Agora você vai para cá, você resolve. Agora você vai para cá, você resolve. É uma forma de Deus ir trabalhando com você até que essas guerras internas sejam cessadas. Quando fala de guerra interior, ou de batalha interior, fala que essas setas já foram arremessadas. De alguma forma nós fomos atingidos. Fala que as lanças, de alguma forma, já têm o seu ponto de partida e também já tem o seu ponto de chegada. Fala, quando ele diz que o Senhor queima o carro no fogo, imagine um soldado guerreiro, que ele vem contra nós em razão das suas guerras, ou seja, as suas guerras, as suas armas são a sua autoridade espiritual não, a sua autoridade de guerra, as armas. Imaginemos um guerreiro que Deus vai lá e corta o arco, ele não pode mais arremessar a flecha. Deus vai lá e quebra a lança, ele não pode mais arremessar a lança. Aí ele vai usar a velocidade do carro. Veja bem que nesses 3 momentos os filhos de Corá não estão falando de um inimigo perto. Diga para você, o inimigo não está perto, porque são armas de velocidade, são armas de longo alcance. Você entende o que eu digo? Ele não está dizendo de armas ou de um inimigo muito perto. Ele está falando de inimigo que fica à espreita, numa certa distância. E Davi, ele, nas suas guerras, as suas guerras não eram guerras à distância, eram guerras próximas. Era o enfrentamento da espada e a força do braço. Aqui os filhos de Corá não, está dizendo o seguinte: olha, a tua guerra não está no campo de batalha, a tua guerra está no campo espiritual. E muitas das vezes, por nós não sabermos lidar perfeitamente com a batalha espiritual, a nossa alma é atingida porque a gente não se organiza internamente.
E algumas vezes, por conta disso, a gente quer desistir. A gente fica desanimado. Imaginemos uma quarta-feira tensa, um feriadão. Quantos de nós foi tentado a não vir? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe de vir para um lugar aonde Deus vai te nutrir para você ter mais uma semana de vitória. Aqui é o lugar onde Deus quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima o carro no fogo. Por que Deus queima o carro no fogo? Porque se o inimigo quiser usar a velocidade para chegar até você, ele não vai conseguir, porque Deus vai queimar o carro dele aonde? Com fogo. Então, se Deus não vai permitir mais, porque o que é cessar a guerra? Nós podemos ver o cessar da guerra em dois momentos: o antes e o depois. O depois está exatamente no verso 9. Se o inimigo que está à nossa espreita, ele quando pensar em lançar a flecha, e Deus vai quebrar seu arco, Deus vai quebrar sua lança e vai queimar o seu carro no fogo, entende-se que Deus não vai permitir que ele chegue mais. Diga para o seu irmão: Deus não vai permitir que ele chegue mais. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: as pessoas que foram atingidas, o que faz com elas? Para que Deus possa de fato fazer cessar a guerra em todos os âmbitos, de lá para cá, do futuro para cá, ou do presente mesmo, onde há uma intenção, se Deus na verdade está inviabilizando que a flecha, a lança e o inimigo cheguem em razão da sua velocidade do carro, se Deus vai impedir que ele chegue, o que se faz com as pessoas que foram atingidas? Deus não vai neutralizar o seu inimigo hoje e deixar você sair atingido como você já foi. Você entende o que eu digo? Vocês estão ainda aí? Por um minuto achei que não estavam. Estou brincando. Às vezes eu fico no carro pensando, quando eu vou para Niterói, quando vocês fazem silêncio, eu digo: Senhor, ou eles estão prestando muita atenção, ou porque às vezes a gente quer o feedback, a reação, né? Irmãos, quando eu ouço mensagem, eu quase pulo aqui, glória a Deus, aleluia, e fico assim, não é agitado, mas eu procuro fazer uma recepção daquilo que eu estou, porque a gente precisa saber que a mensagem está chegando aí, está dizendo assim: é isso que Deus vai fazer. Deus me trouxe para uma cura interior em razão das minhas guerras. Diga comigo: Deus me trouxe nesta noite para uma cura interior em razão das minhas guerras. Se fosse Davi, eu ia dizer: são guerras que você vai travar no braço. Mas não é Davi que escreve, são os filhos de Corá. Eles não eram do campo de batalha, eles eram homens do altar. Você entende o que eu digo? É muito mais fácil, põe aspas nisso, enfrentar o inimigo que você enxerga, do que você enfrentar o inimigo que você não enxerga, que você não sabe quando a flecha foi lançada, arremessada, quando a lança foi também arremessada, quando ele usou a velocidade do seu carro para chegar velozmente na gente. Como vê-lo se a gente não consegue enxergar? Diga comigo: guerras espirituais, armas espirituais. Inimigo invisível, o nosso Deus o faz visível. E Deus destrona, Deus desarma o inimigo com as suas armas. Porque Deus vai dizer para nós todos os dias: eu vou tomar conta de você todos os dias da tua vida. Fique tranquilo que eu vou fazer uma obra poderosa. Ele diz: aquietai-vos. Três supostos meios
que o inimigo, no campo espiritual, usa para nos atingir, e foi isso aqui denunciado pelos filhos de Corá. Flecha, lança, e a velocidade do carro. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu neutralizando isso, ainda que haja uma intenção, eu vou impedir que ele, ou que as coisas que ele quer usar, cheguem até vocês. Mas Deus dizia tremendamente sobre essas questões que nós enfrentamos. Porque se a gente começar a acreditar que de fato Deus vai quebrar o arco, que Deus vai quebrar a lança, que Deus vai queimar o carro no fogo, se nós acreditamos que Deus faz todas essas coisas, e o salmista, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, nós sabemos que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A nossa alma é atingida muito pelo que nós enxergamos, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Mas o Senhor diz assim para mim: diga-lhes que só eu posso fazer cessar as guerras. Diga comigo: só o meu Deus pode fazer cessar as guerras. Mais uma vez: só o meu Deus pode fazer cessar as guerras. Diga mais uma vez: só o meu Deus pode fazer cessar as guerras. Cessar na acepção da palavra, extinguir, fazer desaparecer, estancar. Eu perguntava para Deus sobre, antes dessa mensagem, quantas pessoas chegariam aqui atingidas? Quantas pessoas chegariam aqui prostradas? Quantas pessoas chegariam aqui desanimadas? É forte o verso 9. O nosso Deus faz cessar as guerras. Não deixe acumular. Não deixe que a guerra de hoje você durma com ela e acumule a guerra da quinta, a guerra da sexta. Pastor, você está dizendo que vai ter guerra? Meu irmão, Apocalipse fala sobre isso, é o que vencer. O que o Apocalipse está dizendo? Aqueles que estão vindo da onde? Da batalha, da guerra. Mas ei, a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Já existe sobre nós uma promessa de vencer antes que a lança seja lançada, antes que a flecha seja arremessada. Deus vai lá e vai desfazer. Isso significa que nós somos mais do que vencedores. E o Senhor falava sobre essas questões. Você vai acumulando, e você não vai resolvendo. E algumas vezes, irmãos, a gente se acomoda de tal forma que a gente acostuma. Aquela senhora viveu 10 anos, 2 contêineres lotados de coisas que não prestavam, não podia mais dormir na casa, entrar na casa. O que era aquilo ali? Era uma coisa espiritual. Ah, toque nada, demônio.
estão mudando o nome de demônio para top. Nunca vi demônio ter nome de top. Demônio. Casa toda desarrumada, toda ruim, toda cheia de barata, de rato. O que era aquilo, irmãos? Demônio. Deus quer que você não aceite a acumulação das guerras. Mas pastor, eu posso fazer isso? Pode. O problema é que a gente quer resolver tudo no mesmo momento. Não. Dentro de você, no seu âmago, no seu íntimo, dimensione, vê o que é mais grave, menos gravoso, e diga assim: ó, isso aqui eu vou eliminar hoje, isso aqui eu vou eliminar hoje, porque Deus está dizendo que Ele quer fazer cessar as guerras. Fazer cessar a guerra, Deus quer falar para você que Ele quer estancar as guerras. Coisas que você não pode fazer, mas Deus faz. Você quer ver uma coisa? Faraó estava numa guerra. Tinha lá entre as 10 pragas uma delas. E Moisés perguntou para ele: tudo bem, você vai obedecer? Vou. Quando é que você quer que eu olhe para Deus para tirar essa praga? Amanhã. Dormiu a noite toda com aqueles piolhos, com aquelas baratas. Eu não sei nem qual foi o tipo de demônio ou de praga. Mas Faraó, depois você procura lá e diz assim para Moisés: olha amanhã. Não podia resolver aquilo naquela hora. Agora, faz estancar, Moisés. Você entende? Você pensa que você está sendo assim muito bom. Ah, Deus pode resolver isso amanhã. Deus quer resolver na quarta. Deus quer resolver hoje, é quarta. Deus quer resolver hoje, é quarta. A gente tem uma tendência, principalmente nós brasileiros, a gente empurra com a barriga, e quem não tem barriga empurra da mesma forma. Eu nem sei porque eu falo essas coisas de bobeira assim, de vez em quando. Está chovendo isso? Não terminando, irmãos. Mas não termina agora não, está chovendo. É verdade. Mas, vamos voltar aqui para a palavra. Eu estou encerrando. Existem coisas. Quando Deus diz que vai se fazer cessar a guerra, Deus está perguntando para você: por onde você quer que eu comece? Olha que Faraó, que Moisés perguntou para Faraó. Diga para o seu irmão: você precisa dizer ao Senhor: eu estou em guerra nessa área, nessa outra área e nessa outra. Já há um acúmulo de 3 dias de guerra. Eu preciso que o Senhor faça cessar. Comece aqui, depois faz isso, porque Deus quer que você diga a Ele. Você entende? Como aconteceu com o Faraó? Quando a gente fala de que Deus vai cessar as guerras, significa dizer que Deus quer impedir que novas cheguem até você. E aquelas que chegaram, Ele quer resolver, Ele quer fazer cessar. De alguma forma, Deus quer trazer. Embora quarta-feira que vem nós vamos estar pregando quarta de guerra, uma outra mensagem que Deus vai revelar, mas a revelação para hoje é que você precisa ser curado dessas setas. Você precisa ser restaurado dessas lanças. Você precisa entender que de alguma forma o inimigo foi veloz no seu carro e chegou até você. Quando os filhos de Corá está dizendo que Deus vai fazer, é que há a possibilidade da gente ter se permitido, ou da gente não ter cuidado nem vigiado. Isso já aconteceu. E se isso aconteceu, Deus te promete cessar uma guerra externa e vai deixar você voltar para casa numa profunda guerra interna. Deus não vai fazer isso, porque Ele vai cessar as guerras. Não é a guerra, são as guerras. O que pressupõe
que os filhos de Corá estavam falando de guerras espirituais, de guerra na alma, de guerras externas. Eles estão dizendo aqui que Deus, Ele é esse nosso refúgio. Ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique de pé, diga comigo: o Deus de Jacó é o meu refúgio. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Por mais uma vez, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Por mais uma vez, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga por mais uma vez: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Para o diabo ouvir: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Oh! O professar que o nosso Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o remédio que nós vamos internalizando, é o remédio que vai tirando, arrancando de dentro da alma, arrancando de dentro de nós toda ansiedade, toda depressão. Ei, o Deus de Jacó, Ele é o que é seu refúgio. O Deus de Jacó, Ele é o que é nosso refúgio. Refugiar no Senhor significa se aliviar, significa você se auto-ministrar. Diga comigo: se auto-ministrar significa dizer: o Deus de Jacó, Ele é o meu refúgio, um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Lugar de refúgio é um lugar sem guerra. Lugar de refúgio é um lugar de paz. Lugar de refúgio é um lugar de sono, de descanso. Um lugar de refúgio é um lugar prazeroso. Aleluia! Aleluia! Deus te colocou nessa quarta para dizer a você: olha, não virá mais de lá para cá, em razão do estreitamento, em razão de tudo aquilo que Ele poderia usar. Eu já desbaratei, eu já desfiz. O que você precisa, filho, é dizer para essas guerras que você está enfrentando, diga a elas que o teu Deus faz cessar as guerras. A tua alma precisa receber essa palavra: o meu Deus faz cessar as guerras. Diga por mais uma vez: o meu Deus faz cessar as minhas guerras. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, você pode pôr a mão sobre a sua cabeça. Vamos ungir você primeiro. Pastor Bispo, vem cá. Aleluia.